Bem-vindos à noite informativa, sessão de quarta-feira. Tem sido o panágio, portanto, também a quarta-feira, olharmos para alguns assuntos de análise e hoje não vamos fugir à regra, temos os nossos comentadores residentes. Começo por saudar, portanto, aqui o Dr. Keifadir Manasse, muito boa noite, bem-vindo à noite informativa. Boa noite. De igual forma, o Sr. Engenheiro, muito boa noite, bem-vindo à noite informativa. Boa noite, obrigado. Saúde, Dr. Ronguano, boa noite, bem-vindo à noite informativa. Boa noite. Pois bem, hoje nós propomos-nos olhar para o assassinato de Jeremias Pondeca, portanto, o fato ocorrido no último sábado na zona da Marginal, onde o membro do Conselho de Estado, dirigente da RENAMO e membro da Comissão Mista do Diálogo para a Paz em Moçambique, portanto, foi brutalmente assassinado. A informação só veio a público com mais precisão, portanto, no domingo, mas o corpo foi encontrado ainda na manhã de sábado, portanto, na praia da Costa do Sol. A polícia que removeu o corpo não comunicou antes porque, alegadamente, era um desconhecido que tinha sido, portanto, assassinado. Vamos recordar este apontamento da reportagem para fazermos um enquadramento e, a seguir, as análises e comentários aqui, portanto, dos nossos convidados. Era para ter sido mais uma caminhada rotineira do membro do Conselho de Estado e membro da delegação da RENAMO no diálogo, mas no último sábado ele foi abordado por homens desconhecidos e trazido até este local na zona da Costa do Sol, onde foi crivado de balas. Duas delas foram na zona da cabeça e uma na zona do abdômen. Neste local onde foi baleado é visível sangue aqui neste local, o que mostra a brutalidade com que foi assassinado o antigo deputado da RENAMO. A filha mais velha do malogrado contou à STV que a família viveu momentos de aflição, pois o pai saiu na manhã de sábado e até à noite não tinham qualquer informação sobre o seu paradeiro. Eles tiveram que fazer buscas até descobrir que aquele tinha sido morto. Falamos com alguns pescadores ali, disseram que houve um tiroteio naquela zona do game. Então, o mais novo foi lá, nós ainda estávamos a caminho. Fomos dar o caso na polícia, nos disseram que era para ir para o hospital. Fomos para lá, achamos o corpo dele lá. Ao que tudo indica, os malfeitores conheciam o trajeto matinal do membro da RENAMO, o que teria facilitado a sua ação. Fazia parte da rotina do antigo deputado da RENAMO vir até este local onde estava parqueada a sua viatura, a escassos metros de onde tem um estabelecimento comercial lá mais profundo e também a escassos metros da praia da Costa do Sol, onde seguramente fazia as suas caminhadas matinais. Informações avançadas pela família indicam que os documentos pessoais dele, assim como da viatura, não estão a ser encontrados. Choque como José Manteigas, chefe da delegação da RENAMO no diálogo, recebeu a informação do assassinato do seu colega. Explica que depois de ter tido conhecimento do desaparecimento do companheiro, dirigiu-se este domingo à morgue do Hospital Central de Maputo, onde certificou-se do sucedido. Apresentar as mais sentidas condolências à família Pondeca e transmitir a nossa solidariedade neste momento de dor, porque o colega Pondeca foi um homem que se entregou à causa da RENAMO, à causa da democracia neste país. Jeremias Pondeca era membro do Conselho de Estado e integrante da delegação da RENAMO no diálogo em curso e foi igualmente deputado pela bancada da RENAMO. Ele deixa viúva e 8 filhos. O mais caricato neste caso é que o crime deu-se em plena luz do dia. Entretanto, sabe-se de testemunhas que, por volta das 7 horas de sábado, o corpo foi removido pela polícia para a morgue do Hospital Central de Maputo. Sabe-se ainda que o caso está nas mãos da Polícia de Investigação Criminal. Imagens são de Bartomeu Langa, Raul Massing, para a STV. E esta quarta-feira realizou-se o velório de Jeremias Pondeca na cidade de Maputo, para depois, portanto, se realizar uma cerimónia fúnebre amanhã em Xidenguel, sua terra natal. Também acompanhamos esse momento e vamos seguir. A cerimônia juntou representantes de diversos órgãos do aparelho do Estado, com destaque para o Presidente da República. Filipe Nhosse juntou-se a familiares, colegas e amigos de Jeremias Pondeca para o seu último adeus, num velório de corpo presente que teve lugar nos passos do município, na cidade de Maputo. Numa mensagem carregada de emoção,
foram passadas mensagens de repúdio e indignação à violência em curso no país e apelos para que o Estado ponha cobro à situação. Nenhuma morte violenta deve ser insensível a nós moçambicanos, e muito menos quando acontece em solo pátrio, pois o respeito à vida é um desígnio de todos. Contra a violência, todos nós devemos erguer as nossas vozes e dizer que basta. Queremos viver numa pátria onde todos possamos andar livremente por cada palmo desta nossa terra que nos viu nascer e aos nossos antepassados, sem qualquer temor. Perante o corpo inerte do seu membro, a Renamo deixou promessas de manter vivos os ideais que durante a vida Pondeca lutou. Próprio e até a data da sua morte, sonhavas com o seu partido no poder. Podes crer, caro irmão, que nós seguiremos em frente com todos os ideais do Partido Renamo. Com muita consternação pela perda, os filhos de malogrado deixaram vincada a vontade de ver os autores do assassinato a vingarem-se por si próprios. Pai, os que te assassinaram vingarão-se entre eles. Disso podes ter a certeza, pois nenhum ser humano merece uma morte tão bárbara daquela natureza. Os restos mortais de Jeremias Pondeca vão enterrar nesta quinta-feira no posto administrativo de Chidengal, província de Gaza. E esta cerimónia mereceu também, este acontecimento mereceu algumas reações dos presentes, portanto, neste velório de Jeremias Pondeca. O que é importante é que todos vão dizer que a maneira melhor de reagir a o que aconteceu é multiplicar os esforços para acabar com todos os tipos de violência e para atingir a paz. Isso é a mensagem mais importante hoje. Penso que é todos nós, não é só o Estado, mas todos nós avançarmos na perspectiva de criar condições de segurança para que todos estejamos à vontade. Queremos encorajar que todos nós transformemos essa morte numa energia de encontrar uma solução definitiva e resgatar a paz para todos os moçambicanos. O que é mais importante é nós percebermos que ninguém tem o direito de lhe ser retirada a vida, quer por questões políticas, quer por outras questões. Ninguém tem esse direito. Todos nós temos o direito de vivermos em paz nas nossas famílias. Afinal de contas, ele também era chefe de uma família e isso deixa marcas negativas na própria família, nos seus filhos. E isso não é bom para a construção de uma sociedade. Pois bem, convido aliás agora os meus convidados para essa repetição, portanto, analisarem e a comentarem, portanto, esta morte de Jeremias Pondeca. Começaria aqui pelo engenheiro, portanto, Magomice. Que palavras, portanto, para este crime bárbaro que, portanto, volta a ensombrar a vida dos moçambicanos? Muito obrigado, Hermínio, muito obrigado à STV. Permita que cumprimento aos moçambicanos, aos telespectadores da STV e dar graças a Deus, como sempre, pela força, energia e esta pessoa. Bom, fica muito difícil para mim começar a falar deste assunto. É um assunto que mexe com a minha sensibilidade, mexe com tudo, porque falar de Jeremias Pondeca é falar do irmão, é falar de um familiar próximo. Fica muito difícil comentar, como eu disse antes. É um assassinato bárbaro, cobarde, de gente que, não tendo argumento, usa a violência como o último reduto. E não vejo eu por que razão, se não concordar com alguém, a solução tem que ser esta. Não faz muito sentido, quer dizer, é muito difícil para mim comentar sobre este assunto.
É muito difícil. Pois bem, nós voltaremos Okay. voltaremos já a conversar. Percebo que está muito emocionado o deputado Alfredo Magomice, deputado, portanto, da bancada da Renamo, que conviveu, portanto, privou bastante, portanto, com Jeremias Pondeca. Vou buscar a reação do Dr. Keifadir Manasse. Como é que esta notícia lhe caiu? Que comentário, portanto, em relação a mais um crime bárbaro e mais um crime que atinge uma alta figura, digamos assim, se quiser até, do Estado, porque ele era membro do Conselho do Estado e também era, portanto, uma peça fundamental no diálogo da Comissão Mista. Como é que pode ser caracterizado, portanto, este assassinato bárbaro de Jeremias Pondeca? Bom, permita-me também cumprimentar os telespectadores da STV e sobre a pergunta que me faz, de facto é ato difícil de fazer comentários porque qualquer cidadão merece a vida. E este tipo de ato macabro que foi com um cidadão moçambicano, membro do Conselho de Estado, dirigente deste país, porque era membro do Conselho de Estado, é uma notícia que colhe a todos nós com muita dor e permita-me também endereçar meus sentidos pésames à família enlutada. Mas eu acho que este tipo de situações tem que nos trazer cada vez mais a reflexão de todos nós estarmos engajados no sentido de criarmos um ambiente de paz e estabilidade no nosso país, porque a proliferação de armas fora do controle do Estado faz com que estes crimes continuem a acontecer e que não devem estar a acontecer. Há necessidade de cada vez mais o Estado evitar esforços no sentido de haver paz e tranquilidade para todo cidadão. Nós estamos num país onde este tipo de situações preocupam a qualquer cidadão. Precisamos de ter paz. Este é um assunto, como dizia o colega Magomice, difícil de comentar porque qualquer cidadão tem direito à vida e qualquer ataque bárbaro contra um cidadão leva-nos a todos nós estarmos tristes e estarmos numa situação em que precisamos de refletir para que o nosso Estado continue a trilhar aqueles caminhos de paz, aquele caminho em que todo cidadão se sinta se sinta à vontade e se sinta cada vez mais contribuinte de um Estado cada vez mais... Isto traz-nos a perceber que é uma atuação daquilo que se chama geralmente de crime organizado. Muitas vezes foge aquilo que são os parâmetros do controle do Estado e é preciso, de fato, continuarmos com a reflexão de que todos nós devemos estar engajados no sentido do nosso país estar em paz, o controle das armas estar sob custódia do Estado e avançarmos na construção do nosso Estado. Mas é uma notícia triste que abala qualquer cidadão. Era um membro do Conselho de Estado, todos nós o conhecíamos e merece, de fato, a nossa consideração e o nosso sentimento de pesar. Pois. Doutor Rolando, os telespectadores merecem ouvir também um comentário da sua parte relativamente a este assunto. Bom, primeiro ia apresentar também os meus sentidos pésamos à família enlutada e ao Partido Renamo, ao qual ele pertencia. Dizer que, de fato, é uma situação triste e condenável. Qualquer um não pode deixar de ficar chocado e sentir compaixão diante de um acontecimento deste, porque, para todos os efeitos, nós, os humanos, funcionamos na base da proximidade. E o fato de o malogrado ser alguém da nossa cidade com quem nos cruzávamos, tanto aumenta mais a dor, apesar de haver muitas mortes de moçambicanos por este país todo, mas quando é ao lado da sua casa que esse tipo de coisas acontece, é evidente que tornam-se muito mais dolorosas e convidam-nos mais uma vez a uma reflexão muito séria sobre onde o país está a caminhar, porque, como sabe, é preciso enquadrar Moçambique em África.
E, de fato, a maior parte dos países africanos, neste momento, nós estamos falando de Eritreia, que perdeu em 6 anos mais de 30% da sua população, porque migrou a fugir do seu próprio governo. Na Etiópia já há um recolher obrigatório. No Congo, hoje mesmo, houve chacinas no Sudão. Isso para não falar da Guiné-Bissau, não falar da Costa do Marfim. Portanto, parece-me que, pertencendo nós a um continente que está numa situação tão triste, tão dramática como esta, acontecimentos desta natureza vêm nos lembrar que não estamos longe do abismo em que esses países mergulharam. Então significa que devemos tomar um caso deste para nossa reflexão sobre aquilo que de fato está a acontecer e onde podemos ir, porque diz, quando veja a casa do vizinho arder, tem de tomar precauções. E estamos a ver muitos países africanos que perderam definitivamente o rumo, como o caso da Somália e outros países. Uma situação desta também nos interpela, porque estamos a falar de algo que acontece na nossa geração, onde nós é que somos adultos. E se um país devia estar bem, não é com outros, era conosco mesmo. Portanto, a mim, pessoalmente, também me faz ter um sentimento de incapacidade, de nulidade, até de pequenez, porque nós dizíamos que a outra geração teve menos acesso à escola, mas nós tivemos mais acesso à escola, não teria, se calhar, recursos, mas a nossa geração deparou-se com um país cheio de recursos, mas mesmo assim estamos a figurar nas estatísticas pelas piores razões, incluindo mortes, crimes, uma economia desgovernada. Portanto, parece-me que isto deve ser um momento de reflexão sobre o que é que está a acontecer e que nós próprios, o que é que podemos fazer para contribuir para que coisas destas não se repitam e não sejam o pão nosso de cada dia. Este é, digamos, mais um crime por esclarecer por parte da polícia. O que é que espera que possa surgir em termos de elementos, em termos de dados nos próximos dias ou nas próximas horas, olhando para aquilo que foram os outros casos que também houve essa grande expectativa, portanto, por parte dos moçambicanos e não só, de esclarecimento, mas que, pelo menos em termos públicos, não surgiu? Bom, temos que aguardar, mas é evidente que o avolumar-se de casos que não tiveram desfecho, nem uma explicação, adensam mais a dúvida de que este caso possa ser esclarecido. Aliás, nós estamos no mês de Samora Machel, também fui vítima de situações de gênero e até hoje não há uma explicação. Portanto, parece-me que adensa-se mais essa dúvida. Haverá, não haverá esclarecimento, mas temos que ter aquela fé de que há de haver esclarecimento, temos que ter aquela fé de que um dia a paz voltará ao nosso país, temos que ter aquela fé de que, apesar de tudo, ainda é possível nos amarmos, ainda é possível reconciliar-nos, ainda é possível nos respeitarmos uns aos outros, de que não é sina dos africanos sofrer, porque, como digo, este é um caso triste que acontece em Moçambique, mas é um caso triste que acontece em muitas partes do mundo. Então é daquelas coisas que só nos sentimos incapazes e até ficamos com a consciência de que, se isto acontece aqui ao nosso lado, também pode acontecer a nós a qualquer momento.
Então parece-me que é algo que de fato atemoriza qualquer um e chama-nos à consciência da fragilidade em que nos encontramos como pessoas individuais, mas também como Estado, que efetivamente não estamos em boa situação. Engenheiro Magomisse, a morte de Pondeca acontece num momento em que Moçambique, portanto, atravessa uma crise política e militar marcada por confrontos, portanto, no centro do país, entre a Renamo e as forças de defesa e segurança, mas também no momento em que há um grande exercício para o alcance do entendimento, portanto, entre as duas partes. Poderá afetar de alguma forma, portanto, as negociações e acentuar, diga-se, a desconfiança que já existia entre as partes este acontecimento? Ok, obrigado mais uma vez, mas antes permita que eu peça sinceras desculpas a si e aos telespectadores. Às vezes, humanamente, não é fácil controlar as emoções que nos envolvem, sobretudo quando se tratam de questões como essa, a relação afetuosa que desenvolvemos entre eu e o falecido, e minhas sinceras desculpas. Agora, em relação à questão que coloca, na verdade está em curso as negociações, e quanto a este assunto eu diria que ficaria ultrapassado, porque Sua Excelência o Presidente já falou, alguns órgãos de comunicação, o porta-voz do partido também já falou, já disse publicamente, porque na verdade a intenção do adversário ou do inimigo neste caso é exatamente fragilizar os moçambicanos, é exatamente fazer com que a Renamo abandone a sua agenda, que é de levar o país a uma paz efetiva, a uma paz perene. Tendo-se percebido disso, a direção do partido nada mais, nada menos, muito rapidamente ter comunicado aos moçambicanos e a toda a comunidade internacional que o grupo da Renamo, que representa o Presidente da Câmara nas negociações, vai continuar firme, estará disponível a qualquer momento que for solicitada para ir à mesa das negociações para discutir os assuntos previamente agendados. É verdade que a morte, o assassinato bárbaro do colega Jeremias Pondeca constitui um revés, porque, como deve saber, ele fazia parte de uma subcomissão que estava a trabalhar afincadamente para que na segunda-feira passada, dia 10, pudesse apresentar uma proposta sobre os assuntos que iriam sendo discutidos. Mas, como partido, o Presidente da Câmara já orientou a delegação, já orientou o partido, vamos continuar a trabalhar até que consigamos trazer a paz perene, a paz duradoura para os moçambicanos. De maneira que, como se diz, uma grande andorinha morreu, mas não quer dizer que a primavera acabou. Vamos continuar a lutar, vamos continuar a trabalhar para trazer a paz, e a nossa luta vai continuar também a fazer com que a polícia, que hoje é polícia política partidária, possa passar para uma política que sirva, uma polícia republicana, que sirva aos interesses nacionais, que sirva aos interesses do país. Não uma polícia que vê os moçambicanos de acordo com a bandeira partidária, de acordo com a bandeira política. Portanto, vamos continuar a fazer isso. Lembre-se que um dos pontos da agenda é exatamente esse, fazer com que os organismos de defesa e segurança sejam partidários, para que casos como esses, em que usam-se meios e recursos do Estado para violentar os cidadãos, assim não seja permitido. Portanto, vamos continuar na mesa das negociações para trazer a paz aos moçambicanos. A Human Rights Watch alertou, portanto, para o risco deste assassinato poder vir a constituir, portanto, um motivo de entrave ou alguma dificuldade nas conversações de paz em Moçambique. Dr. Caifadino, julga que se podem esperar alguns momentos de alguma tensão, portanto, à mesa do diálogo, em face, portanto, este acontecimento, portanto, nas próximas sessões, e esta imediatamente que vem aí já no dia 17? Bom, eu não sei porque é que teria que haver um momento de tensão na mesa de negociações sobre este processo. É verdade que este ato hediondo e macabro que aconteceu
a polícia tem a obrigatoriedade de continuar a fazer a investigação até esclarecer o caso. Uma coisa é um ato-crime que aconteceu, que os criminosos têm que, a polícia tem que fazer o seu trabalho, está a fazer o seu trabalho, o porta-voz da polícia veio e deu aquilo que são os passos que estão a ser seguidos, que estão a fazer o seu trabalho para esclarecer o caso. É preciso percebermos que aquilo que é a especificidade dos crimes são crimes feitos de uma forma perfeita e que às vezes fogem aquilo que é o raio do controle da polícia. Eu dizia aqui que nós, como dizia há pouco tempo e fazia esta pergunta, nós estamos num ambiente em que o clima de tensão político em algumas zonas deste país não é favorável para o ambiente em que, neste momento, a polícia e o país faz tudo no sentido de as armas que estão fora do controle do governo vão para o controle do governo. Eu dizia no debate anterior que há necessidade de fazer-se um parar imediato dos ataques no país e discutirmos aquilo que é a paz. Porque a violência não pode ser levado como ato que nós pensemos que pode gerar violência gera violência. Nós temos que continuar com o ambiente de paz. Este é um ato que aconteceu contra alguém que faz parte da discussão, do diálogo político. E a obrigatoriedade da polícia é investigar o caso. Agora, dizia o colega e explicou muito bem que não o perder a vida de alguém que todos nós valorizamos que pare o processo de diálogo político para a estabilização deste país, porque este país precisa de paz. É esta paz que todos nós queremos, no sentido de não haver intranquilidade para o cidadão, porque nós não podemos andar e sentir-se que a nossa vida está ameaçada. Qual deve ser a resposta do Estado, portanto, a esta natureza do crime que se mostra cada vez mais organizado e mais perigoso? Bom, a resposta do Estado eu diria que todos nós fazemos parte deste Estado. Temos que dar o nosso contributo no sentido de fazermos com que, de facto, haja uma paz efetiva. Porque enquanto nós não tivermos uma paz efetiva no país, continuarmos a ter este tipo de situações em que há ataques ali, há ataques acolá, morrem pessoas são atacadas pessoas num país, numa zona do país, são mortas, são assassinadas pessoas, é assassinado um chefe do posto, é assassinado um quadro de um partido, é assassinado... Quer dizer, este tipo de situações não são benéficas para uma sociedade. O que nós temos que fazer é fazermos uma reflexão profunda e sentirmos que o diálogo é o único ponto que resolva este tipo de situações, porque nós temos que, de uma forma clara, parar com aquilo que são os ataques, parar com aquilo que são os atentados que são criados ao Estado e o chamamento que o Estado faz no sentido de fazer essas entregas da arma, que se eu depositar o Estado ter as armas sob seu controle e aí a obrigatoriedade do Estado de fazer o controle, porque é imperioso que o Estado continue a fazer o seu papel de proteger o cidadão. E é imperioso que nós, como cidadãos, dêamos a nossa contribuição no sentido de cada vez mais este país continuar a trilhar o caminho que busque uma paz efetiva. Só com uma paz efetiva estaremos tranquilos e o país irá crescer. Pois bem, Dr. Rongano, o crime organizado ameaça capitular o Estado por este andar. Portanto, pelo menos dois membros do Conselho de Estado já foram assassinados. Fez menção, portanto, aqui o Dr. Caifadinho também a outras figuras de partidos políticos, vários cidadãos, portanto, de diferentes áreas, juízes, vão sendo, portanto, têm estado a ser assassinados, docentes, académicos e por aí afora. Portanto, esta é uma situação que deve merecer uma pronta resposta, portanto, do Estado, sob pena deste se ver capitulado. Bom, eu penso que a compaixão e a vênia que devemos a alguém que morreu e é da nossa cidade, é nosso vizinho, não nos dá muita margem de manobra para fazermos arrazoados
políticos ou de qualquer outra natureza, porque, como digo, pelo menos nós os humanos, ou na minha cultura, a morte, quanto mais perto se encontra de nós em termos de vizinhança, pessoas que conhecemos, nos remete mais ao silêncio e à reflexão e menos a arrazoados políticos. Porque, como disse, a nossa geração está a mostrar claramente que está a falhar e o nosso país cada dia se arrasta para o precipício. Tanto mais, como eu comecei por lembrar, não estamos a falar apenas de Moçambique, estamos a falar da maior parte dos países africanos que estão envolvidos neste tipo de situações. E se não haver uma capacidade de gestão desses casos, vamos falar de assassinatos políticos, vamos falar de crime organizado, mas a verdade é que vamos nos acabando uns aos outros, vamos adensando os ódios, vamos nos distanciando uns em relação aos outros, vamos perdendo respeito uns em relação aos outros, vamos desenvolvendo sentimentos de vingança e de ódios que em nada contribuem para uma sociedade razoável. Não é? Portanto, parece-me que esta dor, este ato está demasiado perto para nos dar ainda ao luxo de fazer arrazoados, porque parece a história do nosso país foi sempre assim. Não é? Também nós assistimos situações idênticas nos anos 80, fazia-se os discursos que se faziam desta índole, explicávamos assim, daquela, mas cada dia que passávamos estavam realmente a cair para o fundo do poço, até que em 92 atingimos o ponto mais alto da tragédia e do paraíso. Parece-me que esta é que é a nossa situação. Portanto, não sei se há muitas explicações, muitos discursos, mas a mim me causa medo. O medo de que, de fato, nós estejamos a caminhar para situações que já vivemos nos anos 80, até que em 92 atingimos aquele nível que tínhamos atingido. Tanto mais que os pressupostos que nos levaram a essa situação em 92 ainda permanecem. E a prova são muitos países africanos que estão nesta situação. Não sei se vale a pena explicar muito ou nos curvarmos perante a dor desta família, perante a dor da nossa cidade. Pois, como é que avalia a repercussão internacional, portanto, que provocou este assassinato a Jeremias Pondeca? Portanto, as reações quer da União Europeia, um dos grandes parceiros de Moçambique, os Estados Unidos da América, Portugal. Bom, a morte de uma pessoa sempre traz sempre preocupações elevadas, dor. Portanto, falamos da repercussão, mas também, portanto, a preocupação que provocou a comunidade internacional. Mas antes disso, vermos a preocupação e a repercussão que criou, primeiro para a família básica, a família nuclear. Deixa viúva, filhos, menores que precisam de serem criados. A verdade é que o sentimento que tem alguém que faz uma mensagem, que faz uma carta, o mesmo sentimento que tem alguém que esperava que no fim do dia o pai traria um pão na mesa, compraria um caderno, não é este sentimento. De todas as maneiras, todos os países que estão interessados em ajudar Moçambique, todos os países ou todas as organizações que estão interessadas em ajudar Moçambique, mostraram a sua preocupação, marcando uma posição que, na verdade, coloca o país numa situação vergonhosa, uma situação baixa,
uma situação de um país sem visão, uma situação de um país sem compreensão naquilo que pretende fazer. Não faz sentido que um país que se pretende firmar no grupo das nações chegue ao ponto como este, em que um conselheiro do Presidente da República, um conselheiro do chefe do Estado é assassinado na zona nobre do país, na zona nobre da cidade capital do país. Portanto, as organizações mostraram a sua indignação. Não é incompreensível para qualquer um que vem de uma sociedade organizada, uma sociedade educada, uma sociedade que se firma como um país, acontecerem coisas de gênero. De tal forma que, se formos ouvir, as suas comunicações foram fortes, foram contundentes, no sentido de repudiar, no sentido de mostrar que isso é repugnante, é inaceitável. De maneiras que é preciso que nós moçambicanos, dizia o Presidente da Câmara, nós é que temos que resolver esta situação. Os outros, as organizações, os países estão para ajudar, mas nós somos os autores primários dessa situação. Vamos continuar a trabalhar para que possamos traçar as linhas de um país que possa se firmar numa sociedade com valores morais, valores sociais altamente elevados. Portanto, essa é a questão que é essencial. Os outros estão para nos ajudar, mas nós somos os autores. Agradecemos e louvamos as posições que tomaram, mas que nos envergonham, porque é inaceitável que coisas dessas possam acontecer. E não se percebe uma pessoa que está na mesa a lutar pela paz, haja alguém que possa ter intenções de o eliminar fisicamente. Quer dizer, é o mais ridículo que pode se esperar de uma sociedade. Então, estamos num país em que o mais mínimo de valores já não existe. Aliás, dizia um cérebro, há algum tempo atrás, que o país está doente, ninguém quis o perceber, mas cada dia que passa, foi-se percebendo que, afinal de contas, aquele cérebro tinha razão. Estamos a ver hoje tudo o que está acontecendo. É inadmissível, é inaceitável que um país possa fazer o que faz, dívidas como essas. Não se pode perceber. Não se pode perceber que um país possa entrar em guerra entre si, entre cidadãos do mesmo país. Não faz sentido que um país possa ter recursos para destruir o próprio povo. Portanto, na verdade, o país está doente, provavelmente esteja em coma, como dizia o cérebro de que me refiro aqui. Portanto, é uma situação que é uma vergonha, é vergonhosa, é deplorável. Todos nós, do mais pequeno ao mais velho, do mais simples ao alto dirigente, devíamos ter a vergonha de ter o Moçambique no sentido em que nós estamos conduzi-lo. Vamos continuar a trabalhar para que levemos o nosso país para um bom termo, através do diálogo, da conversação, e trazer os valores que destruímos, inculcar na juventude, nos mais novos, fazer os mais velhos a recuarem no tempo, para perceberem que aqueles valores que abandonaram devem ser trazidos à mesa e à reflexão, para que possamos construir um país, uma nação que se baseia em princípios de altos valores morais e sociais. Muitíssimo bem, cavalheiros. Eu gostava de convidá-los a olharmos para o nosso segundo tema para esta noite, que é, portanto, esta confusão que surgiu na Assembleia Municipal da Beira ontem. Portanto, a segunda revisão do Orçamento Municipal para o presente ano, apresentado na segunda-feira pelo Conselho Municipal da Beira, durante a terceira sessão extraordinária, apesar de ter sido aprovado, terminou com um grande desentendimento entre as bancadas do MDM e da Frelimo, que por pouco terminava em pancadarias. Queremos partilhar este apontamento consigo e a seguir um breve comentário, portanto, aqui dos nossos convidados. Este foi o ambiente que caracterizou por alguns minutos a terceira sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Beira, que tinha como foco a revisão do orçamento para este ano, que desceu em cerca de 4%, ou seja, menos 30 milhões de meticais. Vai comprometer, como eu estava a dizer, ainda antes de depositarmos este valor, tínhamos no nosso orçamento o valor para os combustíveis. Repare o que aconteceu. Então, significa que temos que reparar mais o que temos que mexer
para as nossas viaturas, tanto que garante o transporte e devolução de resíduos sólidos, continua a funcionar. Significa que temos que abandonar alguma atividade. Esta é a segunda revisão, se calhar vamos pedir a terceira, para poder resolver essa questão de combustíveis. E não só, os preços, dia após dia, continuam a crescer. O Conselho Municipal da Beira alega que a crise econômica adicionada à falta de transferência de fundos de compensação autárquica, assim como a falta de transferência de receitas de taxa de lixo por parte da empresa Eletricidade de Moçambique, estão por detrás desta revisão. A bancada da Frelimo não gostou dessas últimas duas justificações e exigiu provas prontamente apresentadas pelo presidente do Conselho Municipal da Beira. A Frelimo alegou que eram provas falsas. A alegada falta de organização de receita e taxa de lixo pela EDM e falta de transferência do fundo de investimento não pode ser usado como argumento para a revisão do orçamento, porque a bancada do Partido Frelimo tem provas que essas taxas estão sendo canalizadas regularmente pelas entidades visadas. A bancada do MDM pretendia que o documento fosse antes partilhado por todos, daí que exigiu a sua cópia. Como a Frelimo insistia em ler apenas o documento, eis que um membro da bancada do MDM dirigiu-se ao pódio e apoderou-se do documento em causa e o entregou à mesa da Assembleia Municipal, exigindo que o mesmo fosse fotocopiado. Manuel Severino, da bancada da Frelimo, dirigiu-se por sua vez até a mesa do presidente da Assembleia Municipal da Beira e retirou o documento em disputa. Mesmo assim, o presidente da Assembleia Municipal da Beira orientou a bancada da Frelimo a multiplicar o documento, fato que não aconteceu até o fim desta sessão, o que provocou o desentendimento entre as duas bancadas. Não vejo nenhum justificativo legal que a bancada da Frelimo poderia apresentar, neste caso, a marca da casa, que é a mesa da Assembleia, que faça uma cópia fora de questão. O regimento já prevê que seja depositado os documentos, que depois o presidente da Assembleia Municipal dá um visto de aprovação, se o documento é apresentado em plenário ou não. Eu penso que vocês são maduros e conhecem como é que funcionam as normas dessa casa. Pois bem, o presidente da Assembleia Municipal da Beira criticou a Frelimo por pelo fato de não ter partilhado a suposta prova de canalização dos valores relacionados à taxa de lixo, avaliados em cerca de 1 milhão de meticais por mês. E o presidente do Conselho Municipal da Beira exigiu responsabilização. Que o Executivo apresentou as provas, a bancada da Frelimo recusou-se em apresentar as provas e o Conselho Municipal, na reserva da transparência e na reserva das obrigações das instituições públicas, porque a suspeita que eu tenho é que a EDM pode estar a dar documentos falsos à bancada da Frelimo e a bancada da Frelimo tem vergonha de apresentar esses mesmos documentos. Isso nos traz mais uma vez o discurso político de que as nossas instituições públicas estão padronizadas. Porque a EDM, como uma empresa pública, como uma empresa que tem contrato com o Conselho Municipal, não pode de forma alguma entregar documentos contabilísticos a uma bancada, a um partido político. Isso é grave. E exijo ao seu presidente que todas as formas administrativas sejam acionadas nesta sala para que a Frelimo entregue esse documento para esconder. Esse documento merece um tratamento criminal e que nós estamos dispostos a fazer. Pois bem, aqui as reações do presidente do Conselho Municipal da Beira, David Simango, e esta confusão na Assembleia Municipal da Beira merece um comentário, até porque são representantes do povo e exige-se alguma postura. Bom, por acaso é algo interessante ao assistir o MDM a fazer aquele tipo de formas de ser, não é? Porque nós vivemos um ambiente em que fala-se muito de intolerância política, aquilo que se chama intolerância política, e falta de cultura de Estado, porque é preciso perceber que se alguém está a governar num sítio, tem que ter tolerância política
para com o outro. O que deu-me a perceber naquela peça, e a confusão generalizada até saírem membros do MDM para irem arrancar o seu colega da bancada da Frelimo que estava ali a ler, quer dizer, mostra o tipo de partido político que temos da oposição e que tipo de oposição nós temos que acha que tem que aparecer a governar. Não é verdade quando o presidente do MDM aparece a dizer que a bancada da Frelimo, por exemplo, ou qualquer que fosse bancada, não podia ter uma informação. Nós todos vimos que se luta para que as instituições do Estado deem informação. E mesmo nós, os deputados, quando vamos aos círculos eleitorais, em bancada ou em trabalho, vamos fazer visitas às instituições, pedimos informações. O MDM já foi à Eletricidade de Moçambique, aqui na sede, nós assistimos, a STV passou, fez perguntas, foram respondidos. E é normal que uma bancada vá à EDM também perceber o que é que está a acontecer, porque é preciso perceber que a bancada da Frelimo está representada no município da Beira. E aquilo é algo recorrente, sempre que o presidente vai, e nós vimos que é a segunda vez ou terceira que submete-se àquele projeto de alterar o próprio orçamento, e com os mesmos argumentos está sendo aduzido. Então, qualquer bancada representada tinha que ter a preocupação de perceber, a partir da EDM, o que é que de fato está a acontecer. Eu acho que, independentemente de qualquer que seja a resposta, o ambiente que nós devemos cultivar político não tem que ser aquele. Nós temos que continuar a cultivar um ambiente, uma cultura de Estado, um ambiente que nos traga como cidadãos que de facto representam com dignamente o povo. Quer dizer, o MDM perdeu uma oportunidade de mostrar que, sendo maioria no município da Beira, podia ter tolerância política com os outros, porque estando ali um membro do Partido Frelimo a ler a declaração, segundo os documentos que tinha, civicamente podiam pedir para terem o direito à cópia e entregar-se à cópia. Não irem lá arrancar e fazer aquele todo vexame. Nós representamos o povo e eu acho que temos que continuar a cultivar este ambiente de tolerância política. Olharmos a tolerância política como algo que todos nós devemos cultivar, qualquer um que seja partido, porque senão estaremos num Estado em que qualquer partido que ganhar uma autarquia institui uma anarquia naquele partido, quer dizer, os outros têm que ser perseguidos, têm que ser apedrejados. Isto não pode acontecer. O MDM não pode continuar a fazer aquilo. Pois, o seu comentário, Dr. Ronquano, portanto, este desentendimento que houve na Assembleia Municipal da Beira, esta confusão, portanto, entre as bancadas do MDM e, portanto, da Frelimo, apesar de ter sido aprovada, portanto, a segunda revisão do orçamento municipal. Bom, costuma-se dizer que uma imagem vale que muitas palavras. O que nós vimos parece que a Frelimo esqueceu-se de que perdeu as eleições. E quando se perde as eleições, há que cumprir o regimento. Quando há um documento, vai para a mesa. Portanto, a Assembleia não é um lugar de arruaceiros, como a Frelimo está acostumada a fazer. Há uma mesa. Se uma bancada tem um documento, apresenta o documento à mesa e esse documento é fotocopiado e distribuído a todos os senhores deputados para que tenham a mesma informação. Mas o que nós acabamos de ver é sempre aquele sistema de querer ter uma informação privilegiada, de querer coisas que só eles sabem, os outros não sabem. Só que na Beira perderam. E como perderam, já não controlam a mesa. E não controlando a mesa, é evidente que não vão apresentar os documentos quando cada um lhe vê na gana. Devia o elemento da Frelimo, até para mostrar a tal civilidade que está a ser referida, entregue o documento e a mesa fotocopiava e distribuía a todos os deputados. Agora, eu trazer o meu documento de casa, ninguém me concedeu a palavra. Levantar-me, ler, acho que Sua Excelência, o deputado Caifadine, há de perceber que viola, digamos, qualquer regimento de qualquer assembleia organizada. Então, nós teremos que sempre conviver com esta situação, porque a Frelimo sempre acredita que governa
mesmo onde não governa. Não é? Quando não tem poder, não há de haver paz. A única maneira de estar em paz é ele estar ao de cima. E é evidente que acredito que nenhum país, nenhuma província, município pode suportar a situação de um conjunto de homens e mulheres que só acham que as coisas têm que andar à sua maneira. Mas, se efetivamente este documento veio da EDM, que foi citado ali, eu penso que não teria custado nada a tal EDM vir ao público dizer que não. O nosso método de trabalhar é este. Nós fazemos contrato com o Conselho Municipal, que representa o município, mas os documentos, quando os temos, entregamos à nossa bancada, e a nossa bancada é que vai entregar ao Conselho Municipal. Portanto, eu penso que é uma vergonha para o país. Estamos a falar de um partido que já governa há muito tempo, tem conhecimento dos mecanismos. Eu queria perceber qual foi a razão de a EDM, tendo efetivamente o tal documento, não usou os canais próprios. Tendo acontecido aquilo, por que não veio explicar aquilo que aconteceu? Portanto, eu penso que estamos perante uma situação de abuso de poder, estamos perante uma situação, de fato, de desprezo aos moçambicanos e que, como o Sr. Presidente bem disse, tem de seguir os trâmites legais, porque não se pode permitir que um deputado, ao invés de seguir aquilo que é a norma, que é entregar os documentos à mesa, e esses documentos são depois reproduzidos, consumidos por todos os deputados, para depois todos discutirem com a mesma informação. Porque é preciso lembrar às pessoas que um dos métodos que o Partido Frelimo usa para sonegar justiça, para negar a boa governação, é negar o acesso à informação. É preciso lembrar aos moçambicanos que foi aprovado, ainda há bem pouco tempo, a lei de acesso à informação. Ou seja, a informação tem que circular para todos. Não pode ficar num único grupo, nem numa única pessoa que quer usar essa informação, tipo uma bomba numa assembleia. Não é assim que as coisas... Deixa-me ver aqui o engenheiro Magumice, o seu comentário, portanto, as imagens que acabamos de ver, portanto, também as reações, ou a reação por parte do Presidente do Conselho Municipal da Beira, e a dizer, portanto, a fazer essa crítica de que a Frelimo deveria ter partilhado a suposta prova de canalização de valores, o que não aconteceu, e acabou despoletando, portanto, aquela situação de desentendimento entre as duas bancadas. Bom, a minha primeira manifestação, como eu disse, é de tristeza perante uma vergonha dessas. É uma Assembleia Municipal, moçambicanos, cidadãos beirenses, uma cidade em que vivi e tenho algumas ligações. Na verdade, é uma vergonha uma instituição do Estado aparecerem coisas como essa. E o que estamos a dizer, temos uma cidade em que estamos numa cidade em que as pessoas estão desprovidas de valores morais. Uma instituição daquela acontecerem coisas de gênero. Não sabemos se as câmaras não mostraram ou não, se houve ou não pancadarias, porque tudo indica assim. O que isso significa que as pessoas já perderam valor. Não tem vergonha, não tem senso humano. É verdade que a gestão do município, no município da Beira é questionável. A ver pelo número de buracos que as ruas apresentam, a quantidade de resíduos sólidos que permanecem dias, semanas nas ruas, a quantidade de pessoas que reclamam a apropriação ou expropriação dos seus terrenos, das suas machambas, tudo isso é indício de uma má gestão no município da Beira. Mas, por outro lado também, é verdade que
A Frelimo a todos os níveis é um partido sem vergonha, porque não faz sentido que, havendo uma prova evidente, por que tinha que ser levado na sovaqueira para ele trazer como uma bomba? A bancada municipal é uma instituição reconhecida. Se tem uma prova, apresentava como as regras mandam. Seria fotocopiado o documento, distribuído a todos os membros e ser avaliado. Qual é a mais-valia que teria aquele valor lido por uma pessoa, por uma assembleia? Nada. Portanto, é característica da Frelimo mentir, usar os órgãos de informação, usar a comunicação social para deturpar a realidade das coisas. Tanto a Frelimo como o MDM na Beira provam a vergonha ou a falta de vergonha que as pessoas estão tendo. Não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nada. Para quê? Julga que houve aqui uma nega, portanto, de se abrir, portanto, para que o MDM pudesse aceder à informação que estava disponibilizada, ao não pretender-se ou não se ter partilhado, portanto, esta com os demais membros da Assembleia Municipal? Bom, eu acho que não. Olhando a peça que passou, mostra-se que aquilo é um debate recorrente, não é? E é a terceira vez que ele submete a revisão orçamental e aduzindo os mesmos argumentos. Provavelmente o que aconteceu, estou a dizer aquilo que estou a ver ali na peça. O que aconteceu é que não é possível que alguém da Frelimo tenha uma informação que o próprio município não tenha. Uma transferência de conta bancária para o município é porque esta conta existe lá. Eu parto do pressuposto que a EDM é uma empresa séria e idônea. Por isso mesmo a EDM tem a taxa de lixo a cobrar e este valor é encaminhado para os municípios, porque senão seria o próprio município da Beira a ele fazer essa cobrança. Então, eu acho que uma instituição como a MDM, o próprio município tem que ter a coragem e a responsabilidade de cultivar valores éticos, que haja uma correspondência sã, saudável, porque é uma instituição que está a fazer um trabalho para o município. Está a cobrar a taxa de lixo na renda da eletricidade e depois leva este dinheiro e vai entregar. Quer dizer, alguém que está a fazer um trabalho para si. Então, eu acho que o MDM deveria ter um pouco de senso de responsabilidade e não fazer o que fez. Aquilo que a EDM fez não pode fazer. Porque o MDM está a dirigir ali o município da Beira. O presidente do MDM já está, esse é o segundo ou terceiro mandato que está a dirigir. E há um relacionamento sã entre ele e a EDM, porque essas taxas sempre foram revertidas ao município. Por isso ele está a falar de alguns meses deste ano. Então, eu olho mais para este lado, não olho para o lado regimental que quer se trazer. Porque nós, como deputados, há de ver que mesmo na Assembleia da República, qualquer que seja o debate, os deputados trazem os argumentos que têm para aduzir que isto não é verdade. Aí não é o problema de seguir o trâmite que tinha que seguir. Provavelmente pode seguir o trâmite, mas eu, como deputado, posso ter uma informação e dizer que não concordo com esta informação que está a dar, que não está a receber, porque há uma informação que está a receber. Porque eu, como deputado, tenho este direito, este privilégio de ir saber o que é que está a acontecer. E eu acho que é esta informação que se deu a passar. E nós não podemos, qualquer que seja assunto, fazer politiquice até um ponto em que não dá. Seja qual for a razão, eu acho que até eu pensei que o Dr. Rungwane, sendo alguém que a forma dele de ser estar, pediria desculpas ao povo, pelo menos da cidade da Beira, pelo comportamento indigno daqueles cidadãos do MDM que levantaram para ir carregar papéis ali para criar, porque vê-se claramente que quem levantou a fazer a confusão foi o MDM. Se o MDM está a dirigir a mesa, tem que se comportar como tal. Do mesmo jeito que aqui na Assembleia da República é dado mesmo, estando a Frelimo a dirigir, há um respeito, há uma consideração pelas pessoas. Não concordo que seja mais a lógica que o Dr. Rungwane está a querer trazer, de que quando se perde num sítio é preciso... A Frelimo reconheceu que perdeu o município da Beira e por isso que o MDM está a dirigir.
E a Frelimo está a respeitar tudo aquilo que são os princípios de governação no município da Beira. Então, isso nós temos que cultivar aquilo que os colegas têm dito aqui, que temos que continuar cada vez mais a aperfeiçoar, a trazer a cultura de tolerância política. Tem que valer para os colegas. Tem que ter tolerância política nos sítios onde governam, porque senão não vai ficar bem. Não, eu penso que, eu vou dizer de novo, uma imagem vale que muitas palavras. Por mais que se queira, se a ideia é informar os deputados, tens uma informação que os outros não têm, onde está então a dificuldade de reproduzir esta informação e ser distribuída? Porque você quer informar esses senhores deputados, por que não faz? E parece que Sua Excelência está a se fazer de quem não conhece os regimentos. Ele próprio já assistiu à própria Presidente da Assembleia a tirar micro a vários deputados, incluindo a mim próprio. Mas nunca porque significa que na Assembleia existem regras, e a regra é que quem dá a palavra é a mesa. E se tens essa informação, ainda bem, entrega a mesa, reproduz, a presidente da Assembleia, o presidente da Assembleia, no caso, baixa a todos os deputados. E todos vão consumir tanto, mas estamos a falar de direito ao acesso à informação. Agora, quando deixamos a lidar com um membro concreto, que não sei se é amnésia política, que de repente começa a acreditar que é o presidente da Assembleia, sem o ser, nós temos que dizer que temos que lembrar que não, senhor, perdeste aqui o presidente, é outro partido. Se tens a informação, traga, siga os próprios trâmites, que é para o consumo das pessoas. Parece-me a falta de tolerância é esta. É quando você não reconhece que alguém que ganhou está a governar legitimamente. Ou se nós entramos em questões que até roçam a inveja, não, ele já a governar, esse é o terceiro mandato. Mas se a lei lhe permite governar 3 mandatos, por que vamos andar a chorar aqui, a colar aqui? Ah, não, tem 3 mandatos. Se a pessoa está a governar bem, está a governar. Agora, é diferente quando estamos a falar a nível da Presidência da República, que se diz claramente que ninguém pode ser reeleito 2 vezes. Então, ali, há limitação de mandatos. Mas, nas Assembleias Municipais, não existe limitação de mandato, a não ser aquilo que um certo partido, descontente com as derrotas que está a ter em alguns municípios, está a preparar e começa a sair já contra conta. Ah, não pode ter 3 mandatos. Eu acho que o presidente David Simão recebeu esse mandato do povo. Então, que exerça e que lhe deixam governar. Parece que não podemos ter ódio do povo da Beira, porque já ser bem governado temos que inventar intolerância. Intolerância é quando você não reconhece que quem está a dirigir esta reunião é fulano. Eu, como o seu jornalista, está aqui a moderar o debate. Se de fato deu a palavra ao deputado Caifadinho, eu começo a falar, é evidente que vai me mandar calar. Eu penso que é de mínimo de relações públicas e de convivência humana que é preciso ter, e queria encorajar já agora o município da Beira a continuar a fazer essas maravilhas que está a fazer, mesmo que isso cause moça a alguns partidos que não conseguem conviver pacificamente. Pois bem, antes de passarmos para o nosso último tema, o deputado Caifadinho. Bom, eu queria só um minuto para tentar esclarecer aqui. Parece que o deputado Rugano está a tentar confundir a opinião pública com o que eu disse. Aqui não há nenhuma inveja sobre os mandatos que o presidente do MDM está a fazer na Beira. O que eu disse é que o presidente do MDM, estando a 3 mandatos na Beira, o que me parece é que há uma relação sã entre ele e a EDM. Porque é a primeira vez que eu ouço o problema de haver a EDM não canalizar os fundos ao município da Beira. Não é o problema. E é preciso perceber que a EDM, no sistema de reestruturação, e isto é este ano, qualquer deputado pode ir perceber, os fundos antes era a EDM da Beira que canalizava diretamente ao município. Agora o sistema ficou centralizado. É através do central que o sistema
é canalizado a todos os municípios, os valores. E isto pode falhar um e outro dia. Então, nós, como deputados, devemos aconselhar aos nossos municípios não a ser arruaceiros. Temos que aconselhar a comportarem-se de uma forma sã com aquelas instituições que nos apoiam a pagar dinheiro ao município para fazer coisa, retirar lixo, mas que esse dinheiro não é usado para esses fins. Como dizia o colega Magomissa, a Beira está cheia de lixo e o EDM está a canalizar o dinheiro para lá. E que este dinheiro não está a ser usado para o fim que deveria ser usado. Então o colega não vem aqui pensar que há inveja. Nós, a Frelimo, não cultivamos o hábito de ter inveja num partido como o MDM e com aquele tipo de cultura que nós assistimos de arruaça num parlamento. Porque mesmo o deputado só não vai tirar o micro de um colega aqui na Assembleia, porque se calhar a nossa Assembleia é um pouco, quer dizer, não dá para fazer, mas vê-se também que este ambiente tem que se deixar. Nós temos que cultivar e ter cultura de tolerância política. E pior, um partido como o MDM, que está a aparecer, tem que ter essa cultura. Não é fazer aquilo que fez. Não pode apoiar. Não fica bem. Pois bem, Giro Comício, julga que houve ali excesso de zelo, houve extrapolar de emoções, o que é que poderá, enfim, justificar? Não, faltou, para mim, faltou educação. Não faz sentido. Primeiro para os membros do MDM que tomaram aquela atitude, aquela é uma instituição que merece todo o respeito naquele nível. Mas também não faz sentido uma bancada ter uma informação provavelmente oculta ou secreta, já que para a Frelimo tudo é classificado, é avaliado em secreto. E como ele diz bem que agora a informação, aliás, a transferência dos fundos está centralizada. Provavelmente tem sido Maputo que enviou para a bancada da Frelimo e o próprio município não teve acesso. Bom, aqui o que pode haver, há todas as possibilidades. Provavelmente também o próprio município queria omitir esta informação, deve ter feito talvez algum desvio da aplicação dos fundos, de tal maneira que não é possível aqui fazer um juízo para ilibar um e o outro. Só revela mesmo falta de ética para as duas bancadas, para os dois grupos, que não faz sentido. E eu queria convidar, não sei se o colega aqui conhece a cidade da Beira, se puder ir dentro das suas passeatas, visitar a ver de conhecer, sobretudo nos tempos que vêm, a de ver quantos charcos tem as ruas da cidade da Beira e vai perceber a quantidade de lixo que lá está, para assim falar com categoria e rigor, que está sendo bem gerido. Também a Frelimo não pode usar do poder da informação que tem para secretamente, quer dizer, influenciar informação errada aos cidadãos, de tal maneira que continuamos aqui a ter que trabalhar, a sensibilizar para que tenhamos dirigentes éticos naquilo que fazem. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos encerrar, portanto, este espaço de análise, olhando, portanto, para as celebrações do Dia do Professor. Portanto, hoje, 12 de outubro, um momento em que o Governo tem, portanto, no momento em que o Governo tem ainda, portanto, o desafio de garantir a melhoria da qualidade do ensino no país, esta classe, portanto, a classe dos professores, continua a gozar de baixos salários e cortes nas horas extras. Muito rapidamente, portanto, um comentário muito simples relativamente, portanto, à avaliação que fazem em relação, portanto, ao desempenho dos professores na promoção, portanto, de uma educação de qualidade. Gostava de ouvir, portanto, o seu comentário relativamente, portanto, a esse aspecto. Bem, permita-me endereçar uma saudação especial a todos os professores. É uma classe que merece muito respeito e consideração. São os professores que formam o homem, são os professores que trazem às crianças aquilo que tem que ser o seu visual do amanhã. É verdade que também gostaria de encorajar o governo a continuar a olhar aquilo que são as preocupações dos professores. Os professores merecem que o governo e o Estado continuem a acarinhar esta classe, porque é através deles que o país continua a trilhar o melhor caminho. É o professor que dá o conhecimento real daquilo que são as coisas que têm que ir acontecendo. Então, gostaria simplesmente de dar um abraço aos professores
e encorajar o nosso governo no sentido de continuar a olhar o professor como uma classe especial, sem menosprezar as outras classes, porque todas as classes passam pelo professor, mas é preciso olhar-se o professor como aquele que traz o fruto para o desenvolvimento do país. E tudo aquilo que forem as dificuldades que os professores atravessam, sejam dificuldades que paulatinamente continuem a ser resolvidas para o bem do nosso professor e para o bem do nosso país. Pois bem, coloco-lhe, portanto, a mesma questão do Dr. Runguan. Que avaliação é que faz, portanto, sobre o desempenho dos professores na promoção de uma educação de qualidade em Moçambique? Eu penso que os professores, aliás, queria também começar por parabenizar os professores por este dia e por todo o trabalho belo que eles têm feito e dizer força, professor, continua em frente. A grande questão que se coloca é que o professor continua a ser o parente pobre, digamos, do governo. Portanto, parece que há uma necessidade urgente de se aumentar o salário dos professores, há uma necessidade urgente de os professores serem pagas as suas horas extras, há uma necessidade urgente de os professores se resolver a questão da assistência médica, medicamentosa, a questão da habitação. Parece que o professor, que é quem dá tudo, que é quem faz e constrói esta sociedade, mas para este governo é colocado na cauda das prioridades. É só pensar no orçamento que é alocado para a educação e ver ainda a fatia que vai para o pessoal, que de fato não estamos a dar aquela valorização que o professor merece por culpa, de fato, de um governo que tem outras prioridades, mas para todos os efeitos eu queria parabenizar os professores e reconhecer todo o trabalho que fazem e também garantir uma palavra de esperança que dias virão que terão um governo que eles merecem, porque de fato com este não podem contar coisa alguma. Pois, Sr. Engenheiro, a palavra para os professores e também para tudo o que tem feito para a melhoria da qualidade do ensino no nosso país. Bom, também permita que diga parabéns aos professores. Hoje é um dia de reflexão sobre exatamente o que é a carreira, o que se pretende para o nosso país. Como diziam os colegas, na verdade o professor é a camada mais importante, se não é assim, da sociedade moçambicana. Tendo em conta que depois dos pais, o professor é a pessoa ou é a profissão que mais contribui para a formação e educação de uma pessoa. É só ter ideia, uma criança que vai à escola aos 6 anos, provavelmente até o nível de licenciatura termine por ali 22, 23 anos. Quer dizer, todo este tempo passa mais tempo com o professor do que com os próprios pais. Portanto, todo o saber, todo o caráter da pessoa é formado, na maior parte da vida da pessoa, pelo professor. Reparando para isso e contrariando com o que tem sido a forma de consideração do professor para o nosso país, revela exatamente que estamos perante a um governo, a uma sociedade que não pretende ter uma sociedade educada, uma sociedade com valores que possam contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento do país. Diziam os colegas, é só ver, o professor é a pessoa mais desprezada da sociedade, não tem valor. No meu tempo, só de saber que o professor passa da sua rua, tinha que se pôr bem o calção, bem limpinho, bem penteadinho e cumprimentar o professor. Mas hoje em dia o professor talvez seja aquele que menos é considerado, menos é tratado. Isso por quê? Isso porque estamos sendo dirigidos por um governo, por um partido que não deu valor. Lembre-se, quando o país tornou-se independente, todos esses valores sociais, morais, foram removidos e isso contribuiu para que a valorização do professor também diminuísse. Veja hoje em dia a qualidade de formação que há, em parte deve-se a isso. Portanto, o que podíamos dizer era, continuamos a lutar para que voltemos a moralizar a educação, começando pela formação, primeiro do próprio professor, dispor os meios de trabalho. Um professor que não tem bata, um professor que não tem, às vezes, nem o pau de giz, um professor que não tem o quadro, um professor que dá aulas por baixo de uma mangueira, de um cajueiro, de uma mafurreira, mas tem que continuar a trabalhar. É uma profissão de sacrifício, mas
não têm aquele estímulo, aquela consideração. A nossa luta é que o mais rapidamente possível possa haver uma sociedade dirigida por um governo capaz de trazer os valores mais nobres que devem ser dados a esta camada, a este grupo, tal que possamos preparar a sociedade para nos próximos 10, 15 anos tenhamos uma sociedade com altos valores morais, que possam saber ler e escrever, saber cumprimentar, saber estar na sociedade, evitar estas matanças, porque não há dúvidas que a maior parte das pessoas que roubam, a maior parte das pessoas que hoje fazem estes crimes não tiveram a educação necessária, ou se tiveram, foram educadas por pessoas que assim não mereciam. Aliás, se recuarmos um pouco, veremos que aquela geração que foi tida como geração nobre de 64, de 74, de 8 de março que então se fala, foi uma geração que a partida parecia ter valores políticos partidários muito mais fortes que valores morais. Esta é a razão da sociedade que nós temos hoje. Aquele grupo de professores formaram pessoas que hoje em dia, são profissionais, mas não têm valores morais. É isso que estamos a ver, uma sociedade deteriorada. Portanto, a nossa preocupação, ou a minha contribuição, é que comecemos a trabalhar na formação, na valorização do professor, para que possamos produzir uma sociedade sã, uma sociedade viva, que possa contribuir para o desenvolvimento do professor sem corrupção, sem roubo, a todos os níveis. Pois, e celebramos, portanto, este dia do professor num espectro de falta de escolas para expandir, portanto, o ensino, apetrechamento de salas de aulas como mobiliário escolar e várias outras situações, portanto, que dificultam a alcançar aquilo que é tão desejável, que é a dita qualidade de ensino, portanto, no nosso país. Bom, este é o desafio que temos como país, como Estado, é o desafio que temos. É preciso olharmos que a taxa demográfica, o aumento populacional cada vez mais vai influenciando no mundo e principalmente na África. Nós encontramos num país que faz parte daqueles países subdesenvolvidos, e é preciso perceber que mesmo o nosso sistema de orçamento é um sistema que é também financiado uma parte do orçamento, mas eu sinto que há uma preocupação por parte do Executivo de cada vez mais construir mais escolas. Quando nós pegamos o plano econômico e social e o orçamento anual, anualmente constrói-se mais escolas, mas é preciso olhar que também anualmente nascem crianças, e este tipo de situação precisamos também controlar a nossa taxa de natalidade, porque cada vez mais que nascem crianças, é preciso que o governo tenha responsabilidades de assumi-las, essas crianças, e fazer com que estas crianças tenham escola. É um desafio, mas grande desafio, e um desafio que o governo tem que continuar a olhar com muita prioridade, com muita seriedade, porque, de fato, o assunto de ter crianças a fazerem aulas embaixo das árvores é um assunto extremamente preocupante e doloroso. É preciso continuar-se a fazer tudo o que estiver ao alcance para que esta classe de professores tenham aquilo que dizia os colegas, tenham este cômodo de ter uma sala de aula, um pau de giz para dar aula, e as crianças tenham sala de aula. Encorajamos o governo que continue a fazer este trabalho no sentido de dar cobro a este tipo de situações. É preciso que continuemos, de fato, a construir escolas, mas também é preciso continuarmos a fazer este controle da taxa de natalidade, porque cada vez mais vão nascendo mais crianças, e aí somos obrigados também a produzir como país, no sentido de ter recursos para dar cobro a este desafio, para que não tenhamos crianças a estudar ao relento, para que não tenhamos crianças que no dia de chuva não vão à escola porque não têm uma sala de aula para sentar e participar nas aulas. Eu acho que é um desafio que todos nós devemos assumir como desafio de todos nós, aumentarmos a produção, trazermos a paz para o nosso país e olharmos para a educação como prioridade, no sentido de continuarmos a ter aquele professor de sempre, o professor que é herói de todos os tempos,
professor que nos forma na primeira, mas que esta primeira leva-nos até onde vamos e construímos o nosso país com aquele conhecimento que os professores nos dão, e é preciso que todos nós assumamos isto como um exercício de todos nós, os moçambicanos. Pois bem, nestas celebrações também uma das grandes preocupações dos professores centraram e quase que fizeram eco um pouco por todo o país, lamentaram o facto das passagens automáticas fazerem com que grande parte dos alunos hoje não saibam ler nem escrever. Portanto, a questão das passagens automáticas também constitui um grande QI e feliz ou infelizmente faz parte do currículo do ensino no nosso país, mas que não permite que se alcance a tão almejada qualidade de ensino no país. Esta é mais uma política desastrada do nosso governo, que aliás acabamos de ouvir agora uma grande novidade, que para resolver questões de educação há que parar de nascer crianças. Eu penso que com esse tipo de políticas o nosso país de fato está com um futuro hipotecado. Portanto, hoje mesmo o ministro dos Negócios Estrangeiros, falando tanto da Argentina, dizer que tem 40 milhões de habitantes, mas produz comida para 600 milhões. Ou seja, o que está aqui em causa não é nascerem mais crianças, que até isto é bom e desejável. Moçambique é um país desabitado, precisa, digamos, de mais crianças. O que nós precisamos é de um governo proativo, é de um governo atento, é de um governo que seja capaz de direcionar uma boa fatia do orçamento para a educação, para a saúde, como áreas prioritárias para a agricultura, e não continuarmos a assistir ao espetáculo que nós assistimos, que aliás vamos assistir daqui a nada, de um orçamento sem norte. A própria ideia de que alguém pode passar sem esforço, sem estudar, eu penso que é mais um pesadelo. De fato, não sei onde o nosso governo foi buscar esta ideia, mas eu acredito que dias virão em que realmente teremos outro tipo de políticas, outro tipo de governos mais responsáveis, mais atinentes à solução dos problemas, porque aqui estamos a ver a institucionalização do deixa andar. Uma vez que não podemos providenciar uma boa educação, uma vez que não somos capazes de providenciar condições de trabalho, de estudo para as nossas crianças, uma vez que não podemos providenciar manuais, laboratórios, bibliotecas, uma vez que não somos capazes de providenciar condições de trabalho para os professores, então vamos inventar que pronto, todo mundo passa e não se fala mais disso. Mas é triste, portanto eu queria juntar a minha voz à voz desses professores, desses encarregados de educação, desses estudantes que querem de fato ir à escola para aprender, uma escola que tenha capacidade de ensinar, mas também de avaliar, uma escola em que efetivamente cada um possa mostrar, possa ter a oportunidade de mostrar aquilo que vale, porque a avaliação, mesmo aquele que chumba, é bom que tenha essa informação, que é para saber que não está bem, porque se deixas uma criança durante 5 anos, durante 7 anos, só ao fim dos 7 anos, é que ele vem descobrir que afinal tem falhas, já não vai a tempo de melhorar. Mas isso é uma discussão que acredito que a educação e todos os atores vão fazendo pelo tempo. Agora, do que não tenho dúvida é que precisamos de investir mais, é que precisamos de criar condições para o professor. Repare só que o colono que nós dissemos que estava a nos explorar era mau, paga como salário mínimo 500 euros. Isso corresponde a 2 salários da categoria mais alta do professor, que é a classe N. Porque o nosso professor recebe 30 mil meticais. Portanto, o professor do N1 recebe 30 mil meticais. Isto corresponde a 250 euros, contra os 500 euros que o colono que dissemos que é mau paga como salário mínimo. Estamos a falar do país mais pobre da Europa, que é Portugal, que está a dar isto aos seus trabalhadores do salário mínimo. E nós estamos a dar metade aos nossos professores da classe N. Agora, se nós pensarmos nas outras classes, classe E, classe D, é uma miséria.
é evidente que não é possível, e eu queria parabenizar os professores que têm se esforçado em condições dramáticas. Portanto, a UNP fala e já apresentou muitas vezes aos parlamentares, aos governos, demonstrou com A mais B que um rancho mínimo precisaria de 13 a 15 mil meticais. Mas o que estamos a ver é que a classe nem sequer chega, recebe 8, 7. Parece-me dramático que o professor não possa receber dinheiro só para pagar o rancho. Não estamos a falar da educação de seus filhos, não estamos a falar do transporte, não estamos a falar do transporte, não estamos a falar de um conjunto de despesas. Portanto, é uma situação dramática, mas a verdade é que nós temos que nos abraçar com os nossos professores e lhes parabenizar e fazer uma vénia hoje, que é o dia do professor, dizer, sim senhor, como é possível que alguém consiga ainda providenciar o ensino que temos nestas condições de trabalho. Acredito que estes professores, com outras condições de trabalho, seria de fato um milagre. Pois bem, engenheiro Magomice, em jeito de encerramento, portanto, para este tema que propomos sobre a celebração do Dia dos Professores e estas lamentações, portanto, dos professores de terem de deixar os alunos passarem, transitarem de classe e depois não formar como desejável, mas acima de tudo o sentimento de saber que se está a formar, mas não se concorda, portanto, com o currículo, em que medida que ajuda, portanto, a fortificar, a fortalecer, portanto, essa qualidade de ensino ou a alcançar-se, portanto, essa qualidade de ensino. Não, nada ajuda. Esta é uma reclamação dos professores, mas também toda a sociedade, tendo em conta aquilo que se pretende. Se for a perceber, esta filosofia de passagens automáticas está ligada à própria filosofia que o regime pretendeu introduzir na própria sociedade. Ganhar muito sem nenhum esforço. Lembra que um professor podia ter uma turma com 60, 70 alunos e no fim do ano todos deviam transitar. Qual é o sentimento, o espírito que se desenvolve numa pessoa que faz da primeira até a 7ª classe sem ter se esforçado para passar, mas no fim do ano passa? E esta pessoa, mais 3, 5 anos na universidade, sai e vem trabalhar. Quando chega no seu posto de trabalho, a pessoa não está preparada para trabalhar, está preparada para ganhar muito, a trabalhar pouco. O que vai acontecer? É corrupção, é roubo. Por isso, hoje em dia, alguém começa a trabalhar com 22, 23, a primeira coisa que pergunta é, tio, qual é o way aqui? Quer saber o way? Porque a pessoa não quer se esforçar para trabalhar. O way é o quê? Qual é a forma mais fácil de eu conseguir me enriquecer com menos esforço? Portanto, é um sistema de educação que cria preguiçosos, que cria banditismo, que cria corrupção. Portanto, queria parabenizar os professores para que continuemos a lutar para que o sistema de educação seja um sistema que possa trazer valores morais, possa trazer valores éticos, possa trazer valores científicos, para que a nossa sociedade futura possa ser uma sociedade ajustada, uma sociedade que possa respeitar o espírito de trabalho e, por via disso, ganhar a sua riqueza. A maior economia que um país pode ter é ter pessoas formadas, é respeito à pessoa humana, é respeito aos valores da pessoa, concentrar tudo na educação para que possamos ter todos os mecanismos da sociedade a funcionar. Nós, com uma pessoa educada, podemos evitar a maior parte das doenças que nós temos. Com uma pessoa bem educada, podemos acabar com a fome. Com uma pessoa educada, podemos até exportar recursos humanos, tal que o país possa continuar a ganhar receita. Portanto, o nosso país, só para além das outras áreas, só centralizando na educação, podemos ganhar muito mais daquilo que nós podemos pensar. Portanto, é preciso refletir tal que o país possa considerar a formação, a preparação e as condições dos professores como uma coisa mais nobre que um país pode pensar, no sentido de preparar um futuro de um país que tem que ter bons alicerces para aquilo que se pretende, um país desenvolvido. É o professor que vai formar o agrônomo, é o professor que vai formar o médico, é o professor que vai formar o polícia. Portanto, estas pessoas, se saírem com bases mal formadas, teremos uma sociedade deturpada, teremos um médico não preparado. E hoje em dia que se acontece, alguém vai à universidade, não sabe a tabuada, mas está na universidade. Por quê? Passagens automáticas. Por detrás disso, há razões políticas
muito fortes, porque o que nós estamos a perceber, está-se fragilizando o professor público, está-se fragilizando as escolas públicas, mas em contrapartida saem escolas privadas e universidades privadas com melhores condições. Quem tem acesso lá são os filhos daqueles que têm nome. Portanto, estamos aqui a preparar uma sociedade que se pretende ser dominada por um grupo de pessoas, fragilizando a maioria que o país pretende para servir a todos. Portanto, não pode. O que eu posso dizer? Coragem, professor. Continuamos a lutar para melhores condições de trabalho, para melhores condições salariais, para melhores condições para que possamos formar uma sociedade saudável. Muitíssimo obrigado pela vossa presença, portanto, na noite informativa de hoje e, acima de tudo, pelos valiosos comentários, as valiosas análises que fizeram relativamente aos 3 temas propostos para o dia de hoje, relativamente ao assassinato de Jeremias Pondeca, a confusão na Assembleia Municipal da Beira e a celebração do Dia dos Professores, a quem desejamos, portanto, festividades felizes. Vamos agora sair para um breve intervalo, voltamos já a seguir e pautamos já as notícias do dia.